eu sou a Luísa Vito, sou graduanda em Psicologia pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, da USP de Ribeirão Preto, e também sou integrante do LAPIC, o Laboratório de Pesquisa e Intervenção Cognitivo-Comportamental. Hoje eu vou estar aqui nesse vídeo, brevemente apresentando o projeto de Cultura e Extensão Psicologia para Crianças, psicoeducando crianças a partir de biblioterapia, junto com a Alessandra. Olá, eu dou início à apresentação Psicologia para Crianças, psicoeducando crianças a partir da biblioterapia, um trabalho que está sendo apresentado no projeto de Cultura e Extensão da USP de 2021. Eu sou a Alessandra Luzia de Rezende, estudante de Psicologia da USP de Ribeirão Preto, e eu compartilho essa apresentação com a Luísa Cristofoletti Vito, em parceria que fizemos com a Thaís Isabelle Catelan, a mestranda Isabela Lamantes Cotton de Albuquerque, sob orientação da professora doutora Carmen Beatriz Neufeld. É importante a gente considerar a importância da promoção de saúde na infância. É na infância que o desenvolvimento acontece de forma crítica, né? Os estudos comprovam que o desenvolvimento psicossocial, cognitivo, físico, né, acontecem de forma realmente significativa na infância. E é por isso que essa é uma fase muito importante da gente olhar com atenção e buscar promover os aspectos que são positivos e que poderiam beneficiar as crianças para que elas se desenvolvam da forma mais saudável possível, né? A gente está vindo aí de um contexto de pandemia da Covid-19, há quase 2 anos estamos vivendo, e já é possível, né, perceber como que esse período de isolamento social pode ter provocado consequências importantes e negativas, né, na vida das pessoas. E olhando então para as crianças, né, entendendo-se que as crianças aprendem por meio do brincar e das interações sociais. Então, é realmente muito importante que as interações aconteçam nessa fase. Logo, os impactos também podem ter sido muito grandes nessa faixa etária, né? Os estudos têm demonstrado. A compreensão emocional pode ser entendida como a capacidade de compreender, né, enxergar e interpretar as emoções das outras pessoas por meio das expressões sociais que elas fazem, no contexto em que acontecem, né? Então, na interação ali social, e também as suas próprias emoções. E por que isso é importante, né? As pessoas que têm uma compreensão emocional mais desenvolvida, elas acabam tendo maior facilidade de dialogar com as outras pessoas em situações conflituosas. As crianças que têm maior conhecimento, né, maior capacidade de compreensão emocional, além dessa capacidade de dialogar com as outras pessoas mais facilmente, elas também têm sido mais aceitas pelos pares, elas têm pontuado mais nas escalas de aprovação social, e, inclusive, elas também apresentam melhores resultados acadêmicos no futuro. E aí, promover a compreensão emocional também se relaciona com os pilares da extensão nesse sentido, né? De trazer para as pessoas, sem exceção, aquilo que vai possibilitar que elas se sintam melhor, né? Promover o bem-estar, alcançar as pessoas que estão além dos muros da universidade. Sendo assim, o objetivo desse trabalho, né, é relatar realmente a experiência que a gente teve nas intervenções em grupo que nós fizemos durante esse ano, em grupos em terapia cognitivo-comportamental, que é uma abordagem teórica da psicologia, feita de maneira online, devido à pandemia, através da plataforma do Google Meet, e esses grupos compõem um programa de promoção de saúde mesmo, que é baseado na biblioterapia para promover as habilidades para a vida das crianças, de um público de 7 a 9 anos de idade, né? E aí, dessa vez, né, devido ao fato de que são ainda muito novo esse projeto, a gente buscou se ater ao desenvolvimento da compreensão emocional das crianças. Então, o foco foi realmente na competência de compreensão emocional. Para isso, né, a gente realizou os grupos utilizando, basicamente, o livro, né, da doutora Carmen Beatriz Neufeld, em parceria com a Isabela Ferreira e a Juliana Maltoni, que faz parte da coleção Habilidades para a Vida, e que foi publicado em 2016, certo? E é um livro em que é possível tratar com as crianças mesmo, né? Dialogar com elas, psicoeducar sobre quais são as emoções, principalmente as emoções básicas, e inclusive entrando em como nomear, quais são as características, e até mesmo em estratégias de manejo para a raiva, para a tristeza, né? A partir da história da Joana, que é a protagonista do livro. Aí, para fazer a avaliação, né, da efetividade da intervenção mesmo, e avaliar mesmo como que as crianças estavam antes da intervenção e depois, nós desenvolvemos um instrumento qualitativo a partir do baralho das emoções do Caminho e Caminho, de 2010. Crianças com idades entre 7 e 9 anos, sendo 9 meninas e 1 menino. Eles eram estudantes de escola pública e também de escola privada, e eram de todo o Brasil. A gente fez a divulgação online, o que possibilitou que várias crianças tivessem acesso, contribuindo de novo para esse fator de equidade no acesso, né?
A gente entende que existe a limitação ainda do fato de que precisa, né, de materiais como computadores e celulares para que as atividades fossem realizadas, né, as sessões fossem realizadas. Devido à pandemia, a gente não poderia fazer presencial. Então, é necessário ainda pensar em formas de ampliar esse acesso, mas entende-se que houve essa busca, né, e que a internet também é uma ferramenta interessante para que a gente atinja esse objetivo. Nós fizemos 2 grupos nessa modalidade online, e cada grupo teve 5 crianças em cada um, e em cada grupo foram realizados 2 encontros de forma síncrona, né, pelo Google Meet, como eu havia mencionado. A frequência era semanal e cada grupo durava 1 hora. As sessões foram divididas de forma que os conteúdos todos perpassassem o que estava no livro. Então, a leitura do livro foi central. A gente leu metade do livro na primeira sessão, fazendo as atividades que estão no livro e discutindo sobre os conteúdos a partir das experiências das crianças, né? E no segundo encontro, foi realizada a segunda metade do livro e o encerramento do grupo. Em relação aos resultados, foi realizada uma análise quantitativa com base nos dados coletados por meio do instrumento adaptado, com base no baralho das emoções, como a Alessandra já comentou. Também foi realizada uma análise qualitativa com base nas vivências obtidas durante os encontros. A partir dessa análise, sugere que a intervenção não atingiu os objetivos esperados de promover o reconhecimento e manejo de emoção nas crianças participantes. Apesar disso, a experiência permitiu algumas conclusões importantes sobre grupos online com crianças e biblioterapia. Aqui nesse slide é uma parte da análise quantitativa realizada dos resultados e se mostra com que frequência as crianças foram capazes de identificar corretamente as emoções. A partir dessa tabela, pode-se ver que as crianças identificaram corretamente, com maior frequência, as emoções básicas. Então, a alegria, a raiva, a tristeza, medo e amor. E já tiveram mais dificuldade de identificar as secundárias, que são as demais da tabela. Esses resultados podem ser explicados por algumas questões e dificuldades ocorridas ao longo do projeto. Em relação à tabela anterior, um primeiro ponto é que a intervenção tinha como principal foco as emoções básicas. As atividades e a leitura tinham como foco as emoções básicas, que no pré-teste muitas crianças já identificavam corretamente, então é possível que isso tenha contribuído para os resultados achados. Outra dificuldade foi a duração limitada da intervenção. Não foi possível completar todas as atividades previstas, então uma dificuldade foi concluir tudo isso e teve essa duração limitada. Outra questão foi manter a atenção das crianças nas atividades previstas, ora por estímulos externos, interrupções de familiares, por exemplo, ora por brincadeiras e conversas à parte que as crianças tinham ao longo do grupo. Se hipotetiza que talvez esses comportamentos de dispersão, desvio da atenção dos conteúdos específicos da intervenção, tenha levado as crianças a não ter uma aprendizagem tão significativa das habilidades esperadas. Isso mostra a necessidade de alterações na intervenção para melhores resultados. Então, primeiramente, se sugere uma inclusão de mais atividades sobre emoções secundárias, já que isso é uma dificuldade que foi verificada, o aumento do número de sessões de 2 para 3, para poder fazer com mais profundidade e tempo as atividades, e a proposição de atividades lúdicas para captar mais a atenção das crianças e diminuir os comportamentos de dispersão. Apesar da análise quantitativa ter mostrado que a intervenção não atingiu os objetivos esperados, numa análise mais qualitativa, pode-se perceber que o grupo promoveu interação social entre as crianças, o que é bastante importante nessa fase do desenvolvimento e tem sido mais restrito com o contexto da pandemia. Isso pode ser considerado um resultado positivo, pois a literatura mostra que a interação entre pares pode prevenir problemas comportamentais futuros. Então, a gente pode ver que a biblioterapia funcionou como uma alternativa lúdica para promover saúde mental e bem-estar nas crianças, e a intervenção também contribuiu para difundir conhecimentos psicológicos que muitas vezes ficam restritos ao contexto da universidade. A gente pode pensar, então, que o projeto permitiu estabelecer um espaço de troca e diálogo com a comunidade, democratizando o acesso a intervenções baseadas em evidência. E isso pode contribuir para efetivar a responsabilidade social da universidade pública, que está prevista no pilar de cultura e extensão. Em relação às considerações finais, então a gente pode ver que a biblioterapia promove alguns ganhos importantes de crescimento pessoal, de promoção de habilidades, e no contexto de pandemia, a biblioterapia foi além, sendo uma ferramenta para promover interação social, interação entre pares, o que é extremamente interessante no contexto pandêmico para crianças. E os próximos passos, então, seriam expandir essas intervenções em biblioterapia
para a promoção de saúde mental em crianças, para que mais pessoas possam ter acesso a esses conhecimentos psicológicos e possam se beneficiar do conhecimento produzido na universidade. Essas são as referências, e obrigada pela atenção.